Olá, alma querida. Que bom estarmos juntos mais uma vez neste espaço de luz e verdade. Hoje, quero te convidar a refletir sobre algo sutil, mas profundamente transformador. Quantas vezes você já se perguntou por que certas situações se repetem na sua vida? Por que alguns encontros parecem predestinados, enquanto outras escolhas escapam das suas mãos? Talvez você pense que está vivendo sua vida com plena liberdade, fazendo escolhas a cada dia, traçando seu próprio caminho. Mas, e se eu te dissesse que parte dessas decisões já foi feita antes mesmo de você nascer? Hoje vamos falar sobre um mistério pouco compreendido, mas cada vez mais revelado por almas em hipnose profunda: o contrato espiritual. Acordos feitos antes da encarnação, missões assumidas, lições escolhidas com amor, mesmo que difíceis. Neste vídeo, vamos explorar quando o seu passado invisível está guiando o seu presente. E por que aquilo que você chama de acaso pode ser, na verdade, parte de um roteiro sagrado que sua alma ajudou a escrever. Essa verdade não veio de teorias filosóficas, nem de doutrinas religiosas. Ela emergiu de lugares onde a mente consciente não alcança, estados de transe profundo, onde a alma fala com liberdade e clareza. Durante sessões de hipnose profunda, aquelas que acessam níveis do subconsciente que chamamos de consciência superior, pacientes começaram a relatar algo surpreendente. Antes de nascer, estavam em conselhos espirituais, rodeados por seres de luz, revisando eventos futuros da vida que ainda não havia começado. Uma paciente, por exemplo, descreveu com lágrimas nos olhos um momento antes do nascimento. Ela estava diante de 3 seres muito elevados, amorosos, que lhe mostravam cenas possíveis da vida que ela teria. Não eram castigos, mas lições escolhidas com o coração, para curar, crescer, evoluir. Ela contou que aceitou nascer com uma mãe emocionalmente distante porque isso despertaria mais tarde sua força interior e seu dom de acolher outras pessoas com empatia, exatamente como fazia no seu trabalho atual como terapeuta. Outro paciente, homem cético até então, viu-se em um salão vibracional, assinando algo que ele chamou de acordo de alma. Lá constavam experiências de perda, amores intensos, desafios financeiros, tudo traçado com propósito. Ao retornar do transe, ele disse: "Eu achava que minha vida estava sem rumo. Agora vejo que o rumo já existia, só estava acima do que eu podia enxergar." Esses relatos, vindo de pessoas sem ligação entre si, descrevem com detalhes semelhantes o que se convencionou chamar de contrato espiritual, um planejamento feito antes da encarnação, onde a alma escolhe, com apoio de guias e instrutores, as experiências-chave da sua existência. Essas escolhas não são rígidas, mas servem como um roteiro de evolução. E é por isso que, mesmo sem lembrar, algo dentro de nós sabe o caminho. E às vezes, o passado invisível da alma começa a guiar nosso presente, silenciosamente. A alma, antes de encarnar, não simplesmente cai neste mundo. Ela é preparada, ela escolhe, e muitas vezes ela aceita viver experiências que, para a mente humana, pareceriam duras, mas que, para o espírito, representam evolução. Em estado de hipnose regressiva profunda, muitos relataram a existência de salas de planejamento espiritual, verdadeiros auditórios etéricos, onde almas, acompanhadas de mentores, revisam suas jornadas anteriores e delineiam os próximos passos. Nessas salas, a alma vê as pessoas que encontrará, as que amarão, as que decepcionarão, as que virão para ensinar, às vezes pela dor. Cada escolha tem um propósito, um reencontro, uma chance de reequilibrar algo que ficou em aberto em outras vidas, mas ao nascer, esse contrato é esquecido. Esse é o véu do esquecimento, necessário para que o aprendizado seja genuíno. Imagine se lembrássemos de tudo. Perderíamos a autenticidade da experiência. Porém, esse esquecimento não significa ausência. O contrato continua agindo, guiando, sinalizando. Às vezes através de encontros que mudam sua vida. Outras vezes, por repetições de padrões que insistem em surgir.
ou ainda por sonhos que revelam cenas que você nunca viveu, mas que parecem estranhamente familiares. Um dos maiores mitos espirituais é acreditar que a vida começa com uma folha em branco, que nascemos livres para escrever qualquer coisa. A verdade revelada por inúmeras consciências em transe é outra. O roteiro já vem com marcos definidos. Sim, há livre-arbítrio, mas ele se manifesta dentro de um campo de possibilidades previamente escolhido. Como um ator que improvisa dentro de um roteiro, você pode mudar a fala, o tom, mas a cena principal, o encontro importante, a virada da história, já estava no script da alma. E o mais belo, nada do que acontece escapa ao plano divino. Nem mesmo os erros, as perdas, as dores. Tudo serve, tudo ensina, tudo eleva, se você souber ouvir a linguagem do espírito. E por que muitas vezes não ouvimos? Vamos agora entender como a biologia do corpo pode interferir no chamado da alma. Você já percebeu como nos momentos de maior estresse é quase impossível sentir a intuição? Como se o mundo espiritual ficasse em silêncio justamente quando mais precisamos ouvir? A explicação está no corpo, mais especificamente no cortisol. O cortisol é um hormônio natural, produzido pelas glândulas suprarrenais, essencial para nossa sobrevivência. Ele nos ajuda a reagir diante de ameaças, regula o metabolismo, o sono e até a memória. Mas quando está em excesso, ele se torna um dos maiores bloqueadores da percepção espiritual. Durante períodos de estresse prolongado, traumas emocionais ou ansiedade constante, os níveis de cortisol aumentam e, com isso, o corpo entra em modo de defesa. A mente se fecha, os sentidos se contraem. A atenção se foca apenas no que é imediato, urgente, denso. E é aí que o contrato espiritual se oculta. As sincronicidades deixam de ser percebidas. Os sinais se tornam ruído. Os sonhos se apagam ao acordar. A alma continua tentando se comunicar, com sintomas, sensações, encontros. Mas a mente agitada não escuta. É como tentar ouvir uma melodia suave no meio de uma tempestade. Durante uma sessão de hipnose, uma paciente relatou que nos momentos de maior angústia, seu mentor espiritual se afastava não por falta de amor, mas porque a vibração dela estava tão acelerada e densa que ele não conseguia se aproximar. Ela precisava acalmar, respirar, silenciar, para que o campo espiritual pudesse se reabrir. Por isso, práticas de respiração, meditação, contato com a natureza e sono profundo não são apenas relaxamento, são pontes para o reencontro com o seu plano de alma. Quando o cortisol baixa, a intuição volta. A alma começa a sussurrar novamente. E você passa a perceber que a vida nunca esteve fora do controle, apenas fora do alcance da consciência. A ideia de que a alma escolhe sua vida antes de nascer é vista por muitos como heresia, fantasia ou superstição. A maioria das tradições ocidentais, tanto científicas quanto religiosas, rejeita completamente a noção de um plano de alma, de reencarnação ou de contratos espirituais. Segundo essas visões, nascemos como folhas em branco, moldados apenas pela genética e pelo ambiente. E tudo o que vivemos é consequência do acaso, da biologia ou da moral. Não existe um propósito invisível. Não existem acordos antes do nascimento. Só a matéria, o acaso, a obediência. Mas isso não foi sempre assim. Em tradições antigas, muitas das quais foram silenciadas ou transformadas, essa sabedoria era clara. Os essênios, os gregos pitagóricos, os hindus, os budistas, todos falavam de reencarnação, planos de vida e lições escolhidas pela alma. Jesus, segundo textos apócrifos e revelações espirituais modernas, também ensinava sobre o ciclo das almas. Mas esses ensinamentos foram removidos deliberadamente dos evangelhos oficiais, especialmente durante os concílios que moldaram a doutrina cristã. A reencarnação, por exemplo, foi considerada herética. Por quê? Porque uma alma consciente do seu plano não se submete facilmente. Ela não tem medo. Ela não se culpa. Ela busca entender. E essa autonomia espiritual,
Ameaça estruturas de controle baseadas no medo e na ignorância. Negar o contrato da alma é nos manter separados da origem, desconectados do propósito. Mas a verdade tem retornado, não por imposição, mas por revelação, em sonhos, regressões, intuições e encontros que fazem o coração vibrar. Cada vez mais pessoas estão lembrando. Isso já estava escrito, e eu aceitei, porque essa é a minha missão. Talvez, depois de ouvir tudo isso, você esteja sentindo algo que não sabe nomear. Uma espécie de saudade, uma memória vaga que não pertence a esta vida, mas que pulsa forte dentro do peito. Isso é a sua alma lembrando. Lembrando que você não está aqui por acaso, que nada do que viveu foi inútil, que os desafios, as alegrias, os reencontros e até os momentos de solidão fazem parte de um roteiro escrito com sabedoria antes de você nascer. Um roteiro onde você não é vítima, mas autor. Você não se lembra conscientemente, mas sua essência sabe. Ela reconhece as pessoas que estão ao seu lado. Ela compreende os nãos da vida, os caminhos que fecharam, os começos e os fins. Porque todos eles têm um propósito, mesmo os que ainda não se revelaram. E quando você desacelera, silencia, observa. Começa a ver os sinais. Pequenas coincidências, sonhos que voltam, nomes que se repetem. Tudo isso é a vida tentando lhe mostrar. O seu contrato ainda está ativo. Sua alma ainda está no comando. O livre-arbítrio continua existindo, mas ele dança com o destino. Você pode resistir, ou pode fluir, pode se distrair, ou pode despertar. E despertar, nesse caso, é começar a viver com consciência do seu papel nesta existência. É escolher alinhar suas decisões com a sabedoria do seu coração, porque o coração é a bússola da alma. Não tenha medo de ouvir o que ele diz. Obrigado por ter estado aqui, alma antiga. Mesmo que esta mensagem tenha chegado a você em um momento inesperado, saiba, nada é por acaso. Se essas palavras tocaram algo dentro de você, é porque sua alma estava pronta para lembrar. Mesmo que você esteja ouvindo isso meses ou anos depois de ter sido gravado, isso não importa, porque o tempo da alma é diferente do tempo do relógio. A verdade espiritual é eterna. Hoje, talvez, você tenha começado a perceber que não está perdido, que há um fio invisível guiando seus passos, um fio tecido com amor, coragem e escolha, antes mesmo do seu primeiro suspiro neste mundo. Se puder, antes de dormir hoje, feche os olhos e diga baixinho: eu aceito lembrar o que minha alma escolheu viver. Você não precisa ter todas as respostas agora. Basta seguir com consciência, com presença, com o coração desperto. Se essa mensagem trouxe luz ao seu caminho, sinta-se à vontade para compartilhá-la com outras almas. Comente, se quiser contar sua própria história. Ou apenas guarde isso no silêncio sagrado do seu ser. Nos encontraremos de novo, em outra lembrança, em outro plano, em outro contrato cumprido, com amor, verdade e paz. Até a próxima jornada.